Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre uma lista de jogadores deixando o CSA para essa próxima temporada. Inclusive o próprio Globo Esporte trouxe uma matéria aqui interessante, ó. Confira os jogadores que ainda têm vínculo com o CSA após a Série C, né? Então vamos comentar aqui sobre essa situação. Thiago Marques, né, fez a sua despedida então de Maceió. Será que ele poderia voltar para o ano que vem? Até porque pode arrumar um time daqui para o final do ano. Enfim, vamos comentar e trazer também quem são esses jogadores que podem permanecer no azulão de olho nessa próxima temporada, até porque boa parte deles, né, igual eu falei para vocês, ainda tem contrato. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team, conta aí com sua ajuda para chegarmos nessa próxima meta, que é de 23 mil inscritos. Aqui nós trazemos vários vídeos toda semana, né, do CSA, de alguns outros clubes do futebol nordestino, Ceará, o Bahia, o Sport. Então, para você não perder nada, já se inscreva aqui embaixo, ative também as notificações e bora rumo então aos 23 mil inscritos, combinado? Então, vou deixar essa matéria aqui, ó, que fala um pouco mais sobre os jogadores que têm vínculo para o ano que vem. Só antes, o Thiago Marques aqui, eu vou deixar essa matéria do Gazeta Web. Thiago Marques, gols, lesões superadas e a despedida de Maceió. Então, a entrevista aí com o portal desse último domingo, né, em clima de mudança. Então ele falava que arrumava as malas para deixar nessa segunda-feira Maceió, fez uma pausa para falar sobre a sua passagem, né, marcada por gols e tudo mais. Então aqui, ó, no total, ele fala sobre a passagem, 35 jogos e 2 gols. Ele falou que a torcida que apoia também, um trabalho mental que me ajudou muito, é um contexto geral, são vários fatores que ajudam qualquer atleta a crescer de produção. Outras questões aqui que ele ainda fala, né? Aqui, ó, qual a meta pessoal que você ainda quer alcançar no futuro, né? Ele falou aqui, ó, uma das metas é ter longevidade como atleta por alguns anos ainda. Sobre o meu futuro ainda não sei qual vai ser o próximo desafio, espero acertar em breve. O importante é saber que serei bem recebido em um clube que tenha um projeto interessante. Fala aqui também sobre o rebaixamento, ó. São vários fatores, tanto internos quanto externos, né? Procurar achar uma explicação agora seria meio difícil, ou culpar alguém também não seria justo. Muitas coisas saíram do nosso controle e não conseguimos ter controle dessas situações. Na minha vida profissional, a primeira vez que vejo isso acontecer foi realmente algo impressionante, mas faz parte. Grandes clubes já caíram e com grandes jogadores, assim como o CSA irá se reerguer, né? E ainda ele fala, né, que pede desculpas aqui pelo rebaixamento, pelo ano promissor que começou, e aí agradece mais uma vez essa passagem pelo CSA, não dando uma pista de que vai voltar ou algo nesse sentido. Igual eu falei, como a janela aqui no Brasil está aberta ainda para jogadores que foram eliminados na Série D, na Série C, ele ainda pode fechar com qualquer time da Série B ou da Série A. Não ficaria surpreso se ele aparecesse em algum time da segunda divisão não, viu? Para falar bem a verdade, acho que ele até daria certo. Tem 37 anos, então na parte onde ele fala sobre longevidade, né, de jogar por muito mais anos, acho que sim, ele pode conseguir, até porque tem um físico bom e quem sabe um retorno ao CSA num futuro não tão distante. Se encerra aí depois dessa passagem com 17 gols em 41 jogos, fora o ano passado com mais 18 gols marcados em 34 partidas. Então, se eu não ficar muito ruim de cabeça aqui agora, foram exatos 39 gols, é isso? Se eu não estiver enganado é isso. O próximo, 36, 39. Além desse período, né, de ter somado exatas 75 partidas, 37 anos. Pode deixar sua opinião sobre o Thiago Marques, que nesse ano deixou um pouco a desejar, principalmente na Série C, né? Foram apenas 6 gols em 17 jogos, mas no retrospecto geral foi uma passagem bem positiva aí do Camisa 9, ou você discorda? Pode deixar sua opinião aqui embaixo. E aí tem essa outra matéria aqui, ó, do Globo Esporte, vejo jogadores que têm vínculo com o CSA após a Série C. Planilha aqui então destaca alguns dos jogadores, como por exemplo, né, o atacante Ciel, que tem contrato, ó, foi divulgado aqui até abril de 2026, então era um nome que eu já tinha até comentado com vocês, né, porque ele chegou, fez apenas 3 jogos, e aí como que fica? Porque ele vinha de uma boa fase no Ferroviário, que já havia ficado sem calendário também na Série D, e aí ele assinou então até o final basicamente do estadual do ano que vem. Ok, né, acho que pode ser o centroavante titular para o decorrer dessa próxima temporada, para o planejamento. Então foram apenas 3 partidas até aqui pelo CSA antes de ser rebaixado. Pelo Ferroviário vinha muito bem, 13 gols nessa temporada, 12 no ano passado, 23 na temporada 2023, então acho que é um jogador também igual o Thiago Marques, vai jogar muitos anos, né? O Ciel já está com 43 e apesar do vínculo um pouco maior, acho que faz parte, né? Porque ninguém iria aceitar um contrato de, vamos colocar ali, agosto até quando termina a Série D, outubro, até o final de outubro, que seria muito curto, então indo até abril do próximo ano. Então, além também de outros jogadores, como por exemplo, o Jackson, que foi contratado recentemente
que tem contrato para a próxima temporada, tá? Então vou deixar aqui, ó, o zagueiro que nem fez a sua estreia, também 35 anos de idade, nenhuma partida, a última dele foi pelo Amazonas no dia 22 de junho contra o Vila Nova, pelo menos vinha sendo titular na Série B do Campeonato Brasileiro e aí não vai mais ter uma sequência para a temporada. Lembrando, né, tá aqui todos os jogadores, o Jackson também é uma situação parecida com a do Ciel, contrato só até o dia 30 de abril, ou seja, depois do estadual, né, ele teria que ter uma renovação. Tem vários outros jogadores aqui, ó, por exemplo, o Igor Bahia, o Leonan, o próprio Thiago Marques e tudo mais, que tem contrato só até o final do ano, tá? Então, não seria um problema, a não ser que esses jogadores encontrem outro clube, né? Então, tem alguns aqui que tem contrato até o final de outubro, até o final de novembro. O CSA teria que pagar mesmo eles sem jogar, né? O Matias Cavalieri aqui, ó, que chegou do Paysandu e tal. Então, se eles arrumarem outro time, até bom, porque aí o CSA tem um alívio, né, na sua folha salarial. Tem também o Luciano Naninho, que não fez uma boa temporada, tem um vínculo longo também, né? Até o final do estadual do ano que vem, até abril. Então, tem mais 6 meses aí de contrato. Foi um reserva aí nessa reta final da Série C e Copa do Brasil, 15 partidas e 2 assistências, já não vinha de uma grande fase também no Volta Redonda e um desempenho de altos e baixos, né, pelo Vila Nova em 2023, além também da temporada de 2024. Outra notícia aqui que eu acho até positiva seria em relação ao Camacho, né, que teve muitos altos e baixos também, mas é o jogador com maior vínculo até aqui com o CSA, até o final de 2026, tá? Até novembro, ou seja, quando terminar todas as competições, porque ele foi titular boa parte da competição, 35 partidas nesse ano, um gol e uma assistência. É claro, se o CSA entender que o custo-benefício dele não vale a pena, aí rescindiria o contrato ou chegaria a um acordo com o próprio jogador, que deve ter outros times interessados na sua contratação. Lembrando que por último ele esteve no Guarani e anteriormente no Santos, Corinthians, Atlético Paranaense, onde esteve aí desde a temporada de 2016. Acho que teve uma temporada ok, o Camacho é um dos poucos que se salva, né, nesse meio de campo. Além disso, tem outros nomes aqui que eu vou deixar para vocês, ó, como por exemplo o Eduardo Biazos, que é um jogador que tem até o final do ano o vínculo, mas deve retornar à Portuguesa para o Campeonato Paulista, então eu acho um bom jogador, mas que não deve estar à disposição. Tem também o Danilinho, com contrato até o final de 2026, tá? Ó, até o final de abril de 2026, estava por último aí no Motoclube e chegou, onde fez apenas 6 partidas nessa temporada, vínculo longo também, né? Jogador que não conseguiu jogar ainda com grande frequência, mas que vai ter um contrato aí um pouco mais longo do que a gente estava imaginando, né? Então pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem que você renovaria, quem que não? Lembrando que boa parte já encerrou o vínculo, né? Agora no mês de setembro, agora em outubro vários vão se encerrar. Você renovaria com algum outro aqui, o Felipe Albuquerque, o Leonan, enfim, o Eduardo, tentaria um empréstimo para o ano que vem. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esses jogadores. Lembrando, né, alguns vão ser emprestados, como foi no caso do Enzo, pode ser que ele volte depois do estadual ou logo no final dessa Série B o Grêmio não tem interesse em ficar com ele em definitivo, né? Então seria uma alternativa. Vou deixar para vocês aqui também outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe recentemente aqui no canal do CSA e nos vemos aqui então numa próxima. Valeu, galera!